A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a companhia do Espírito Santo estejam conosco. Amém. Eu tenho uma triste notícia para vocês. A Congregação Evangélica Luterana Filadélfia vai fechar as portas. Essa igreja, a casa pastoral, o terreno, será alugado ou vendido. Cada um de vocês vai seguir a sua vida. E isso vai ser algo tão natural para vocês que nem sentirão falta da igreja e dos cultos. Afinal, ir para a igreja já não é mais algo tão importante como era no passado. Participar dos cultos já não é mais uma prioridade. Existem muitas outras coisas bem mais interessantes do que ficar aqui na igreja sentado por 1h30. O que dizer então do hábito de ler a Bíblia? De ler um devocionário, 5 minutos com Jesus, o Castelo Forte? Fazer oração em família? Na correria dos dias atuais, essas são coisas que já perderam espaço há muito tempo. E o que vai ser de mim como pastor dessa congregação? Eu vou ter que procurar outra coisa para fazer. Um outro emprego? Quem sabe voltar para a roça de onde eu vim? Afinal, ser pastor não será mais uma opção. Porque ninguém mais dá importância para a igreja, para os cultos, para a palavra de Deus. O próprio Deus é coisa ultrapassada. Já não tem mais aquela prioridade na vida das pessoas como teve em outros tempos. O que vocês me dizem dessa notícia? Impactante, não é? Chocante? Pois é. Ainda bem que é uma notícia falsa, é uma fake news, como dizem. Porém, mesmo sendo uma notícia falsa, ela acende um sinal de alerta, pois apresenta uma verdade bem atual, o descaso com a igreja e a palavra de Deus. Essa notícia pode ser falsa hoje, mas se não houver uma reflexão profunda e uma mudança de atitude, num futuro não muito distante, essa se tornará uma triste realidade. E eu falo isso porque é exatamente isso que já está acontecendo há um bom tempo na Europa. Um declínio muito grande do cristianismo, igrejas fechando as portas, igrejas sendo demolidas, outras sendo vendidas, outras sendo alugadas, algumas igrejas inclusive virando danceterias e casas noturnas. E esse declínio do cristianismo ele já está também sendo percebido nos Estados Unidos. E do jeito que as coisas andam por aqui, logo essa também será uma triste realidade brasileira. No capítulo 29 do seu livro, o profeta Isaías, ele fala da cegueira espiritual e da hipocrisia do povo de Israel. O próprio Deus, por meio do profeta, diz: este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos ensinados por homens. O povo daquela época honrava a Deus apenas com os lábios. Popularmente falando, louvavam, honravam a Deus da boca para fora. Cumpriam apenas meros ritos formais externos, mas o coração estava longe de Deus. Eles tinham criado suas próprias regras e desconsideravam a boa, santa e agradável vontade de Deus. No Evangelho de hoje, Jesus usa essas mesmas palavras de Isaías para chamar a atenção, para repreender os escribas e fariseus, que igualmente honravam a Deus apenas com os lábios, mas tinham o coração distante de Deus. Eles priorizavam também muito mais os ritos formais externos. Haviam também criado suas próprias regras para honrar a Deus. E eles foram longe. Eles criaram 613 regras. Regras que procuravam seguir à risca, achando que com isso estariam prestando verdadeiro culto a Deus. Enquanto a boa, santa e agradável vontade de Deus era deixada de lado. Mas o que eles estavam fazendo, na verdade, era arranjar uma desculpa para fugir do verdadeiro temor a Deus.
E se Jesus Cristo estivesse aqui nos dias de hoje, o que será que Ele diria para nós? O que será que Ele diria para vocês? Será que receberíamos elogios? Ou será que Jesus também chamaria a nossa atenção? Temos honrado verdadeiramente a Deus como deveríamos? Temos colocado Deus e a Sua Palavra como a maior prioridade em nossas vidas? Temos dado a devida importância aos cultos e ao envolvimento nas atividades da igreja? Ou será que o nosso honrar também é apenas um honrar com os lábios? O nosso envolvimento é também apenas superficial, sendo que o nosso coração está longe de Deus? Quais são as regras, as desculpas que nós inventamos hoje em dia para não honrarmos a Deus como deveríamos? É importante observar que tanto no Antigo Testamento, lá na época de Isaías, como no Novo Testamento, na época de Jesus, o povo não se tornou ateu. Eles também não deixaram de frequentar as cerimônias religiosas. Eles diziam e realmente achavam que temiam e amavam a Deus como deveriam, mas estavam iludidos por sua hipocrisia e cegueira espiritual. Será que isso também acontece nos dias de hoje? E se isso acontece, como isso se reflete em nossos dias? Alguém de vocês já ouviu falar em deísmo terapêutico moralista? Não? Pois bem, eu vou explicar o que é isso. Mas antes disso, para mim, é o deísmo terapêutico moralista, a regra, o costume, a tradição, a desculpa que as pessoas do dia de hoje arranjam para justificar honrar a Deus apenas de lábios, enquanto o coração está longe do Deus verdadeiro. O que é então, afinal, esse deísmo terapêutico moralista? Inicialmente, é importante observar que esse termo, essa palavra, essa expressão, ela foi criada por dois sociólogos americanos, Christian Smith e Melinda Denton, após uma pesquisa que eles fizeram entre centenas de jovens americanos. E qual foi o resultado dessa pesquisa? A maioria dos jovens entrevistados disse acreditar em Deus. Mas a questão é, que Deus é esse em quem eles disseram acreditar? E aí o resumo dessa pesquisa, ela traz as seguintes conclusões, cinco principais apontamentos. Primeiro, essa crença, esse deísmo terapêutico moralista, essa crença diz que existe um Deus que criou e põe em ordem o mundo e cuida, um Deus que criou e põe em ordem o mundo e cuida da vida humana na Terra. Então percebam que, no primeiro momento, tudo ok. Um Deus que cria, que mantém e sustenta todas as coisas. Primeiro artigo do Credo Apostólico. Até aqui, nada de errado. Segundo ponto, Deus quer que as pessoas sejam boas, amáveis e justas umas com as outras, como ensinado na Bíblia e na maioria das religiões do mundo. Até aqui também não temos o que questionar de certa forma, porque Deus quer que a gente faça o bem, Deus quer que a gente seja amoroso, amável, que façamos o bem. E é isso também que ensinam a maioria das religiões desse mundo. Aí o terceiro ponto, o objetivo central da vida é ser feliz e sentir-se bem consigo mesmo. Aqui já começa o problema. Por mais que todos queiram ser felizes, é possível sempre ser feliz? É possível sempre sentir-se bem consigo mesmo? Não é possível. E o próprio Jesus experimentou a dor. O Filho de Deus experimentou a dor nesse mundo. E ele disse, no mundo vocês vão sofrer. Aqui já começam os problemas. O quarto ponto. Deus não precisa estar particularmente envolvido na vida de alguém, a não ser quando é necessário para resolver um problema. Aqui desandou de vez. É o quê? É um Deus criado à nossa imagem e semelhança. Um Deus que é moldado de acordo com as nossas necessidades. Eu não preciso necessariamente frequentar uma igreja, ler a Bíblia, ter uma vida de oração, mas eu acredito em Deus. Ele é o Criador, Ele é o cuidador. O que importa é procurar fazer o bem.
E Deus, ele fica guardado em uma gaveta. Ele fica lá, eu sei que ele existe, mas eu sigo minha vida, procuro ser feliz. E quando eu precisar, quando surgir um problema, eu abro a gaveta e aí eu busco a ajuda desse Deus. E ai se ele não me ajudar. Percebam o que é isso? O texto de Isaías nos diz: pode o vaso dizer ao seu oleiro, você não me fez? É uma inversão. É uma inversão da ordem. É a criatura querendo mandar no Criador. Querendo criar um Deus à sua imagem e semelhança que atenda a todos os seus caprichos. E o quinto ponto: pessoas boas vão para o céu quando morrem. Aparentemente não, mas não está certo? Não é verdade que pessoas boas vão para o céu? Depende. Se essa pessoa boa creu em Cristo, sim. Mas se ela não creu em Cristo, ela não vai para o céu. Pode ter sido a melhor pessoa desse mundo. Pode ter ajudado inúmeras pessoas. Pode não ter cometido nenhuma maldade. Mas se ela não tiver a fé em Jesus Cristo, ela não irá para o céu. Porque só a fé salva. Ninguém é salvo por obras, somente a fé em Jesus Cristo. Assim também uma pessoa que talvez tenha feito muitas coisas erradas, mas ao final da vida se arrependa e creia em Cristo, será salva. Nós temos o exemplo, o malfeitor da cruz. A salvação é pela graça, pela fé. As obras, as boas ações são uma consequência. Esse é, em resumo, o deísmo terapêutico moralista. A principal falha dessa crença superficial, genérica, é o quê? A ausência de lei e evangelho. Em nenhum momento é retratada a realidade pecaminosa do ser humano. Em nenhum momento é apresentada a necessidade da salvação e o Salvador que é Jesus Cristo. Aparentemente, se nós ouvimos ou lemos, nós podemos dizer, mas espera aí, não tem nada de tão ofensivo, não tem nada de tão absurdo. Afinal, quem crê nessas coisas, quem tem essa crença ainda acredita em Deus. Vejam só, existe tanta aberração por aí, tanta crença falsa, eles pelo menos ainda creem em Deus. Mas a questão é que Deus é esse. Porque apesar das semelhanças, não tem nada a ver com o Deus da Bíblia. É um senso comum a respeito do que é Deus. E se não tem nada a ver com o Deus da Bíblia, também não tem nada a ver com o cristianismo. Absolutamente nada. As pessoas que têm essa crença são hipócritas e espiritualmente cegas, para não dizer mortas espiritualmente. E o mais interessante é que não existe uma organização que propaga essa crença. Não existe uma igreja, uma seita que ensina esse tipo de crença. Como existem várias denominações, várias igrejas por aí ensinando crenças falsas. Essa crença é o resultado de uma pesquisa feita entre os jovens. É uma crença superficial que está impregnada no subconsciente desses jovens. Mas que para eles, isso é a fé verdadeira em Deus. Para eles, isso é a fé, mas não é. E jamais será. Agora, o que mais surpreende é como esses jovens chegaram a esse tipo de crença superficial. Como eles chegaram a esse tipo de crença? E aí, eu trago um outro estudo feito por Carol Leach. E ela mostra a profunda influência dos pais, a profunda influência que os pais exercem sobre a formação da fé e da religiosidade dos seus filhos. A maneira como os pais administram as leituras bíblicas, devocionais domésticos, a vida de oração, a participação aos cultos, vai impactar diretamente a fé dos filhos. Então, por exemplo, se os pais valorizam a leitura bíblica, devocionais, uma vida de oração ativa, participação regular aos cultos, os filhos crescerão sabendo que isso é importante. E é bem provável que seguirão também essas práticas. Mais importante do que isso, eles desenvolverão uma fé sadia, uma fé bem fundamentada. Mas se os pais negligenciam essas práticas, se eles não têm uma leitura regular da Bíblia, não fazem devocionais, não oram, ou talvez orem só quando há necessidade, aquele Deus da gaveta que eu vou recorrer só quando surgem os problemas, se eles não participam regularmente dos cultos,
e ainda quando vão, talvez deixem os filhos escolher se eles querem ou não querem ir? Que exemplo será isso? Será que eles crescerão sabendo que essas coisas são importantes? Que ter um contato com a palavra de Deus, ir aos cultos, que isso é uma coisa importante? Não. Para eles isso será uma coisa irrelevante. Será uma coisa desnecessária. Isso não necessariamente vai levá-los ao ateísmo, mas vai levá-los a uma fé genérica, uma fé superficial, como é o deísmo terapêutico moralista. Isso é interessante. Ninguém desenvolveu essa crença, ninguém idealizou. Ela é uma consequência inevitável do descaso dos pais com a importância da palavra de Deus e da participação regular aos cultos. É quando os pais invertem as prioridades, priorizam outras coisas e deixam as verdadeiras prioridades de lado. Se hoje o deísmo terapêutico moralista ainda não é uma realidade completa em nosso meio, no ritmo em que estamos, logo será. E no fim das contas, o que é esse deísmo terapêutico moralista? Ele é diabólico. Ele é diabólico. Porque ele parece inofensivo. Ele não parece algo assim tão absurdo. Porque afinal as pessoas ainda creem em Deus. Mas não é o Deus da Bíblia, muito menos a fé cristã. Essa estratégia é a estratégia do inimigo. O inimigo, ele não assusta, ele não aterroriza, mas ele semeia dúvida, ele confunde, ele distorce a verdade, ele faz parecer inofensivo, ele faz parecer certo aquilo que é perigoso, aquilo que é extremamente ofensivo. Assim ele vai enredando as suas vítimas, as suas presas, até que eles caiam na indiferença, na superficialidade, na hipocrisia e na cegueira espiritual. Esse é o deísmo terapêutico moralista, que surge a partir da falta de prioridade na palavra de Deus. Isaías, no capítulo 53, que é o capítulo do servo sofredor, no início, versículo 1, ele faz a seguinte pergunta: quem creu em nossa pregação? Eu confesso que como pastor, às vezes também me sinto assim como Isaías. Será que alguém ainda crê nas minhas pregações? Será que as pessoas ainda dão o devido valor? Será que a palavra de Deus ainda tem alguma importância? Será que realmente ela ainda é uma prioridade na vida das pessoas que a ouvem? Eu não sou perfeito, eu sou humano, sou falho, pecador, assim como cada um de vocês. Tenho minhas fraquezas e minhas limitações. Eu sofri oposição quando decidi ser pastor. Eu fui chamado de louco por alguns, mas eu não desisti e hoje estou aqui. Durante 6 anos eu me preparei no seminário para anunciar a palavra de Deus e procuro fazê-lo da melhor maneira possível, com fidelidade, com dedicação, com responsabilidade, apesar das minhas limitações. Mas às vezes, diante da falta de comprometimento, de uma participação regular nos cultos, de um envolvimento maior nas atividades da igreja, às vezes a gente desanima. Às vezes eu penso, será que não teria sido melhor ficar lá na roça? Nunca ter saído de lá? Afinal, alguém ainda crê na pregação que faço? Será que ainda alguém prioriza essa palavra? Será que alguém ainda leva a sério essa palavra? Será que ela ainda é relevante para as pessoas que a ouvem? Mas eu não vou desistir. Isaías não desistiu. Se no capítulo 53 ele questionou quem creu em nossa pregação, no capítulo 55 ele afirma: porque assim como a chuva e a neve descem do céu e de lá não voltam vazias, sem primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Essa palavra viva e eficaz, que faz aquilo para qual é designada, ela não é minha, nem de qualquer outro ser humano, mas ela é a palavra de Deus,
a palavra que procuro fielmente anunciar. Eu não tenho o poder nem a capacidade para transformar ninguém, mas a palavra tem. Os frutos aparecerão no tempo de Deus, não de acordo com aquilo que muitas vezes nós gostaríamos. A palavra de Deus, ela é transformadora para todos aqueles que a recebem e a acolhem. Todos aqueles que dão para a palavra o devido valor, a devida importância. Estes certamente terão suas vidas impactadas. Todos aqueles que colocam a palavra de Deus como a primeira prioridade de suas vidas, realmente, certamente, terão suas vidas transformadas. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela nos tira da morte espiritual. Ela perdoa os nossos pecados. Ela nos garante a salvação eterna. Ela nos conforta diante das adversidades, nos orienta para os desafios da vida. Tudo isso ela faz de maneira concreta, de maneira eficaz na vida de todos aqueles que a buscam, de todos aqueles que a colocam como prioridade em suas vidas. Mas Deus também não obriga ninguém a valorizá-la. Todo mundo tem a liberdade de resistir a ela, de colocá-la em segundo ou terceiro plano, de desvalorizá-la, de desprezá-la. Mas a gente sabe as consequências que isso trará, e não serão boas. Querida congregação evangélica luterana Filadélfia, onde está o coração de vocês? Eu oro a Deus para que o honrar de vocês não seja apenas de lábios, mas de todo o coração. Eu oro para que a fé de vocês não seja uma fé superficial, genérica, mas uma fé firme, fervorosa. Eu oro para que as leituras bíblicas, os devocionais domésticos, as orações sejam práticas constantes no lar de vocês. Eu oro para que a participação nos cultos e o envolvimento de vocês nas atividades e nos compromissos da igreja sejam regulares. Eu oro para que a palavra de Deus realmente seja uma prioridade na vida de vocês, porque somente ela é viva e eficaz. Somente ela pode transformar e impactar a vida de vocês, já aqui, principalmente para a eternidade. Eu oro para que a congregação evangélica luterana Filadélfia seja uma congregação viva e eficaz, impactada e transformada pela palavra de Deus. Com uma igreja cheia em dias de culto, com membros ativos e envolvidos nas atividades da igreja, com membros que, de acordo com as suas condições, procurem ofertar com regularidade para que a congregação honre os seus compromissos. Uma congregação que tenha um grupo de louvor presente em cada culto, que tenha uma liderança proativa e comprometida em auxiliar o pastor e servir os demais membros. E que, a partir de tudo isso, cada um de vocês viva e testemunhe ativamente a fé na família, na vizinhança, no trabalho, na sociedade. Porque tudo isso será uma consequência se a palavra de Deus ocupar o primeiro lugar na vida de vocês. Se realmente a palavra, a vida devocional e os cultos forem a maior prioridade na vida de vocês. A palavra é viva e eficaz. Ela faz aquilo para o qual é designada, diz o profeta Isaías. E ela vai produzir esses frutos. Agora, se Deus e a sua palavra ficarem em segundo ou terceiro plano, se as prioridades de vocês forem outras, então, infelizmente, as coisas só tendem a piorar. E talvez aquela notícia falsa lá do início, em um futuro próximo, se torne uma triste realidade. Deus não permita que isso aconteça. Em nome de Jesus. Amém.